Eu volto para o Congresso Nacional com a Vitória Abel, porque ela está posicionada com o líder do União Brasil, o senador Efraim Filho, para uma entrevista exclusiva aqui no Jornal do SBT News. Vitória, boa noite mais uma vez a você. Boa noite, líder. Obrigada por essa entrevista. Já vou passar a bola direto para a Vitória, que foi quem viabilizou essa entrevista. Vitória, com você então. Obrigada, Marina. Líder, acho que a gente pode começar falando do que está mais pegando aqui no assunto no Congresso Nacional, que é a possibilidade de uma CPI ou CPMI do Banco Master. Qual que é a avaliação do senhor? Esse ano legislativo vai trazer a possibilidade de mais apurações em relação ao caso Master? Qual que é a avaliação do senhor? Oi, Vitória. Saudação a todos aqueles que nos acompanham por todas as plataformas. O tema da CPMI ou CPI do Banco Master é um tema que ecoa nas ruas e o Congresso Nacional tem por obrigação ouvir esse eco. E acredito sim que é um tema que vem com muita força do recesso e reunindo as assinaturas que são requerimento formal tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, e acredito que será muito difícil do governo segurar, né, a instalação da CPMI do Banco Master. Veio também com muita força do recesso o tema da dosimetria, né, os vetos na dosimetria, que acredito também que será um tema que o próprio presidente Davi Alcolumbre será pressionado, né, no reinício dos trabalhos a pautar tanto a instalação da CPMI quanto os vetos da dosimetria. Agora, em relação à CPMI do Banco Master, você falou do governo, mas o próprio Davi Alcolumbre talvez também não queira pautar essa CPMI, porque depende, ao fim e ao cabo, da decisão do presidente do Senado, certo? Claro, então assim, é claro que a gente já ouviu o governo se pronunciando sendo contra, mas é uma decisão que pertence ao Davi, mas pelo fato de ser CPMI, na sessão do Congresso ela tem um rito mais célere, mais rápido, né, e até do ponto de vista menos formal, porque a simples leitura do requerimento, que já reúne as assinaturas, ele viabiliza essa instalação. Então, por isso que eu não sei até que ponto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, terá, né, a condição de ir segurando essa instalação, como eu disse, que é algo que repercutiu na sociedade. A sociedade se espantou, né, com o tamanho da envergadura do escândalo e quer respostas. A gente tem visto, né, muitas teorias, muitas teses e poucas entregas de solução. A CPI ela pode ajudar a cumprir esse papel. Líder, em relação a outros pontos... Tá bom, Marina, pode fazer uma pergunta. Vitória, obrigada. Daqui a pouco eu volto a palavra contigo. Eu só queria aproveitar o gancho. A gente vinha falando desde o começo do jornal sobre a retomada dos trabalhos e eu só queria que o líder pontuasse para a gente sobre as prioridades aí no Senado, líder. A gente sabe que são várias pautas de embate. Não queria interromper, né, esse raciocínio do senhor com a Vitória, mas queria só que o senhor fizesse esse balanço inicial de ano aí no Congresso Nacional, especialmente em relação a essas pautas prioritárias. Marina, a gente já tinha até aqui conversado nos bastidores sobre esse mesmo tema e eu vejo duas prioridades que vão estar presentes: a agenda da segurança pública e a agenda econômica, tá? Na agenda da segurança pública, a escalada da violência é algo que tem assustado as famílias no Brasil como um todo, né? A presença das facções criminosas em setores da economia, ganhando espaços no campo da política. A gente viu isso nas eleições de 2024. O PL, por exemplo, do devedor quanto mais, que eu fui relator e foi aprovado à unanimidade no Senado e na Câmara, o que é muito difícil. Vocês sabem disso, um relatório que sai do Senado não ser modificado na Câmara, são raras essas hipóteses. Por quê? Mas porque se entendeu que esse dinheiro que era sonegado, né, nos postos de combustíveis, nas bebidas adulteradas pelo crime organizado, ele virava o fuzil na mão do bandido. Então, por exemplo, o PL antifacção, que combate essa escalada do crime organizado, a escalada da violência, deve estar na prioridade junto com outros temas de segurança pública. E na agenda econômica, a implementação da reforma tributária. A gente votou a reforma, né, mobilizou a agenda econômica aí durante um bom tempo, mas agora chegou o momento da implementação. Por exemplo, a gente não sabe ainda qual é a alíquota definitiva que vai sair, se é adesão para 2026. Nós não queremos um cenário de terra arrasada, né, em setores da nossa economia, indústria, comércio, o agro,
Então, nós vamos estar acompanhando também a implementação, o impacto na vida das pessoas, o impacto na vida das empresas, né, para que a gente tenha uma reforma tributária que cumpra seu papel, que é trazer menos burocracia, mais simplicidade e maior velocidade para quem produz no país. Inclusive, a alíquota também, além da alíquota ser determinada aqui no Senado Federal, o projeto de lei que também pode determinar o imposto seletivo, né, para bebidas alcoólicas, também deve passar aqui pelo Senado Federal em breve. O governo tem que enviar esse projeto, né? Mas voltando na PEC da segurança que o senhor dizia, caso seja aprovado na Câmara, como que o senhor avalia a tramitação dessa proposta aqui no Senado? Seria uma tramitação rápida a ponto de ser aprovado antes da eleição? Olha, eu acredito que é um tema que tem tudo para ser aprovado antes da eleição. Primeiro, pela repercussão social, como eu disse, é um clamor da sociedade. Hoje a gente vê, né, a família brasileira amedrontada. Eu, você, a Marina, qualquer um de nós, em qualquer lugar do Brasil hoje, estiver andando numa rua, a mesma luz do dia, e vier 2 homens numa moto, o coração da gente já palpita, a alma sai do corpo e se não aconteceu nada a gente respira aliviado, porque já há um clima de insegurança, né? Um pânico de todos nós sabendo que o crime organizado tem escalado na violência que atinge os grandes centros, mas também hoje as pequenas, médias cidades, até na zona rural do interior do Nordeste. Hoje há um clima de medo que não era a realidade em um Brasil de 10 anos atrás. Então, eu acredito sim que tem que ser célere e também é uma agenda política que quem está aqui vai querer entregar para as eleições, né? Você quer dar essa resposta à sociedade. Como é que vai chegar numa eleição para dizer que o Congresso foi omisso, foi inerte, né? Ou ficou esse vazio, essa lacuna a ser preenchida de um combate mais rigoroso? A sociedade não quer pacto com bandido, a sociedade não quer acordo com bandido, a sociedade quer que o poder público reaja de forma eficaz e uma regra e uma lei mais dura é um começo, né, desse embate mais forte que o poder público está faltando ao cidadão diante do crime organizado e da escalada da violência. Líder, tem 2 pautas prioritárias para o governo que ainda estão na Câmara. Queria saber se o senhor acha que tem chance de avanço aqui no Senado Federal e também queria que o senhor falasse um pouco sobre Jorge Messias, a indicação que o governo deve fazer nos próximos dias. Primeiro, sobre as pautas. Fim da escala 6x1, o senhor acha que avança aqui no Senado Federal? Regulamentação dos trabalhadores por aplicativo. O senhor acha que tem também espaço aqui no Senado Federal? Olha, acredito que serão discutidos e você vê, e é particularmente a posição que eu defendo, que você pode caminhar para uma flexibilização da relação entre o empreendedor e o trabalhador, entre o patrão e o empregado. Você tem que ter essa prevalência do negociado sobre o legislado. Está dando errado hoje, pode dar errado também no futuro, você querer uma mesma regra tanto para o trabalhador do campo quanto para o trabalhador de TI. Né? O cara que está no campo lá, lidando com agro, tem uma jornada que é diferente da jornada de alguém na tecnologia da informação que trabalha de home office em casa. Então, você deixar isso muito travado é ruim. Então, eu acredito que essa PEC, essa discussão pode viabilizar essa negociação entre trabalhador e patrão, entre empreendedor e empregado, e isso vai valer, né, para os 2 casos que você trouxe, tanto para os aplicativos quanto para a jornada. Na questão dos aplicativos, a gente tem ouvido ao contrário, muita gente que trabalha com aplicativo, que ele não quer essa questão de carteira assinada, ele não quer essa questão de vínculo empregatício, ele quer a liberdade para ele poder fazer a sua agenda, fazer o seu horário, sem um complemento de renda. Tá certo. Obrigada, viu, senador, pela sua colaboração. É com vocês no estúdio. Agradecemos a entrevista do senador Efraim Filho, líder do União Brasil, e também a Vitória Abel, pela participação aqui no Jornal do SBT News. Obrigado.